A TV Conjur recebe o professor universitário Fernando Haddad, 57 anos. Todo o Brasil sabe que ele foi candidato a presidente pelo PT nas últimas eleições presidenciais e que ele ficou em segundo lugar. Muita gente sabe que foi prefeito de São Paulo de 2003 a 2016 e um dos mais longevos ministros da Educação, entre 2005 e 2012. Mas pouca gente lembra de Haddad advogado. Mestre em Economia, com doutorado em Filosofia, trabalhou no mercado financeiro e foi subsecretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Paulo na gestão de Marta Suplicy. Ministro, apesar de ter feito graduação em Direito na USP, a gente pouco conhece da atuação do senhor no mundo jurídico. Sabíamos que o senhor visitava o ex-presidente Lula preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, na figura de advogado dele. O ministro poderia nos contar um pouco da sua experiência no mundo do direito? Na verdade, eu quando terminei minha... Bom, primeiro uma satisfação estar aqui dando essa entrevista para a Conjur. Deixa eu, antes de mais nada, agradecer a oportunidade, né? E agradecer também àqueles que estão nos assistindo nesse momento pela audiência. Mas, enfim, eu terminei meu doutorado em Filosofia e, na sequência, eu entrei na vida pública. Então, eu tive... o que aconteceu comigo foi que eu fiz Direito, depois Economia, depois Filosofia, prestei concurso para professor da USP, na área de Ciência Política, e, na sequência, eu fui convidado pelo João Sayad, então secretário de Finanças de São Paulo, para ser o seu braço direito na Secretaria de Finanças na gestão da Marta. E, na verdade, eu nunca mais saí de cargos públicos até 2016. Né? Então, eu fiquei 16 anos na vida pública. E o direito, eu até dou essa recomendação para quem tem interesse na vida pública. O direito é um instrumento extraordinário, né, para você fazer uma boa gestão, seja qual for o cargo público que você pretenda ocupar. O que eu posso te assegurar é que meu curso de Direito lá no Lago de São Francisco, nossas gloriosas arcadas, me ajudou demais, né, como subsecretário de Finanças, mais ainda como assessor especial do ministro do Planejamento, né, que foi meu primeiro cargo em Brasília. Foi lá que eu redigi as leis das PPPs e do ProUni. Foram dois programas muito importantes, né, de grande visibilidade até hoje. Depois, como ministro, eu também liderei a equipe que, por exemplo, redigiu o Fundeb, né, a emenda constitucional que criou o Fundeb, dentre vários outros programas. Eu estou citando aqueles onde o acúmulo de conhecimento jurídico foi fundamental para a elaboração de boas leis para o país. Então, a gente pensa o advogado muito do ponto de vista do litígio, né, às vezes da assessoria, mas do ponto de vista da legística, que é você fazer boas leis para o país, muitas vezes a gente não pensa o advogado desse ponto de vista. E bons advogados no setor público, e eu conheci dezenas de profissionais excepcionais nas procuradorias do município, do Estado e da União, pessoas com grande conhecimento jurídico e muitas vezes anônimas, não aparecem, não têm grande visibilidade e fazem um trabalho extraordinário em proveito da população. Né? Então, eu fui só me dedicar por questões políticas, sobretudo, né? Fui me dedicar à defesa do presidente Lula em função do fato de que eu, né, fazia parte do projeto político do PT, queria provar a inocência do Lula, e eu acho que a inocência vai ser provada, ao fim e ao cabo, se não pela justiça, pela história. Mas eu acredito que até a justiça esteja inclinada a reconhecer que houve abusos, né, na sua condenação. E a minha experiência essa minha experiência foi extraordinária, porque eu acompanhei os processos do Lula todos em Curitiba, os do país não, né? Eu já nem tocou, mas os de Curitiba eu conheço bem e fico muito preocupado com o funcionamento do nosso sistema de justiça. Porque se aquilo foi possível no país, é porque a gente ainda tem muito a caminhar para dar segurança aos cidadãos
contra abusos do Estado brasileiro, né? Contra abusos do poder estatal. Veja que nenhum ex-presidente que saiu com 80% de aprovação está imune a abusos do poder do Estado. Ministro, eu queria aproveitar esse gancho que o senhor falou sobre elaboração de leis e citar duas aqui. A primeira, a lei da ficha limpa, sancionada pelo presidente Lula em 2010. A segunda, a lei da colaboração premiada, sancionada pela Dilma em 2013. Foram duas leis que pode-se dizer que meio que se voltaram contra o partido. E aí, a partir disso, eu queria saber qual que é a avaliação do PT hoje sobre a política de governo no que se chamou de combate à corrupção. Olha, acho que são duas coisas a considerar. Em primeiro lugar, a boa-fé dos governos do PT em fortalecer todas as instâncias, os órgãos estatais de combate à corrupção. A segunda, de, em nome disso, assumir até alguns riscos, né, como as leis que você mencionou e que, na minha opinião, foram muito mal regulamentadas, né? Agora, eu entendo que houve também, da parte do PT, acho que não se esperava que os órgãos de repressão fossem se valer de brechas jurisprudenciais, em virtude até da novidade desses novos instrumentos, para fazer política partidária. Acho que foi realmente, poucos petistas alertaram para essa possibilidade, a de que a legislação de combate à corrupção fosse ser usada com fins político-partidários voltados para um projeto de poder, né? Ou seja, usar a lei contra o seu próprio espírito, né? Aquilo que ela própria representava. E aí está o paradoxo da sentença do Moro, né? Que teve que admitir na sentença condenatória, absolutamente fantasiosa, teve que admitir que o Lula foi o presidente que mais fortaleceu o combate à corrupção na história. E na história passada e na história presente. Porque o que nós estamos vendo hoje no país? Nós estamos vendo que, no vácuo dos escombros, né, dessa política de combate à corrupção totalmente voltada para um objetivo político, ela acabou resultando num governo de pessoas as menos qualificadas para a missão de salvaguardar o interesse público, sobretudo do ponto de vista do combate à corrupção. A começar pelo presidente da República, né, que não poupa esforços para proteger a sua própria família e os seus aliados aparentemente recentes, mas que são aliados desde sempre, né, pelos partidos que ele frequentou. Então, eu acho que não estava no horizonte do PT que isso pudesse acontecer, né, e que essas leis pudessem ser usadas da maneira como foram. Ministro, sobre a outra coisa que meio que viabilizou a Lava Jato foi o Instituto da Delação Premiada. Sim. A lei também sancionada pela Dilma, né? O senhor poderia falar sobre isso? Se precisa de ajuste, o erro? Parece que, olha, a partir daí que o que está se demonstrando é que o Instituto foi corrompido, né, com finalidades, conforme eu disse, com finalidades políticas muito claras, né? Já é um instituto polêmico na doutrina, não é um instituto aceito internacionalmente. Ele gera muita dúvida, né? Como o plea bargain gera. São várias novidades no sistema jurídico, mundo afora, que tem recebido da parte de grandes doutrinadores reservas conhecidas, né? A delação premiada é um instituto controverso na doutrina. Ainda assim, ele não poderia ter sido usado da maneira que foi, né? Porque ele foi combinado com instrumentos de pressão, eu diria até de tortura psicológica, em alguns casos física, né? Nós sabemos que várias pessoas
foram presas preventivamente, foram submetidas a tortura mais do que psicológica. Foram colocadas em celas superlotadas, em meio a criminosos violentos. Enfim, houve uma série de abusos para arrancar dessas pessoas versões que estão se demonstrando fantasiosas, né? Hoje mesmo, né? Hoje mesmo foi arquivado uma parte de uma delação. É engraçado que eles são seletivos até para mandar arquivar, né? Porque um delator, ou ele mentiu ou ele não mentiu, né? Na minha opinião, uma delação que tem uma mentira, ela é inválida, porque você não vai ter critério para saber qual foi o interesse do delator em contar aquilo que lhe beneficiava. Então, o que você está vendo? Várias delações caindo por terra, delações que foram feitas mediante tortura física ou psicológica para beneficiar réus que queriam escapulir daquela prisão também arbitrária, muitas vezes, e que foi feita exatamente com a finalidade de obter um resultado específico, um resultado político específico. Então, veja só, nós vamos ter que, com muita cautela e com muita calma, até para não passar para a população a ideia errônea de que tem gente que quer arrefecer o combate à corrupção, nós vamos ter que demonstrar pedagogicamente como que o combate à corrupção, ele próprio, pode cair em corrupção, no sentido aristotélico do termo. Né? É o que está se vendo hoje. Né? E não só a prisão para obter a delação muitas vezes falsa, mas o uso da delação em meio a campanhas eleitorais. O próprio Supremo Tribunal Federal recentemente reconheceu que a delação do Palocci foi usada 6 dias do primeiro turno, numa reportagem de 8 minutos no Jornal Nacional, que fez a rejeição à minha candidatura dobrar na última semana do primeiro turno. Ou seja, nós estávamos com projeções de segundo turno que nos davam a vitória e quase não fomos para o segundo turno em função de uma mentira armada a 6 dias da eleição. Se você pegar todas as pesquisas, a rejeição à candidatura do PT, no caso a minha candidatura, dobrou na última semana do primeiro turno, depois da reportagem de 8 minutos sobre a delação do Palocci, que implicava diretamente o presidente Lula e que o próprio Supremo reconheceu que não tinha nenhum amparo em provas, a ponto da polícia que recebeu a delação, contrariando indicação do próprio Ministério Público, que não vinha base para aquela delação, a própria polícia teve que agora reconhecer a completa falta de evidências que dessem suporte à narrativa do delator. Então nós estamos em meio a um caos jurídico, essa que é a verdade. E nós vamos ter que ter muita paciência para botar isso nos trilhos, porque não há uma operação simples você recolocar o sistema de justiça nos trilhos do Estado Democrático de Direito. O senhor mesmo tem alguns episódios envolvendo o MP, o paulista em especial, chegou a ser alvo, por exemplo, de uma denúncia que teve como base apenas a palavra do delator. Né? Trata-se do caso envolvendo a UTC, que teria quitado dívidas da sua campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2012. O senhor foi absolvido nesse caso. Agora, com a lei anticrime, não é mais permitido aceitar denúncias apenas com base na palavra do delator. O que o senhor achou dessa medida e acredita que ela é suficiente para coibir essa prática que se tornou comum da denúncia? Olha, para quem leu a lei original, isso já estava claro que não podia. Né? O que a lei anticrime fez foi impedir a denúncia, porque o que a lei original dizia era que você não podia condenar. E agora, com razão,
A lei está dizendo que você não pode sequer denunciar. Porque a denúncia já é uma penalidade para uma figura pública. Porque, olha só, eu já fui absolvido de 10 processos movidos pelo Ministério Público. Perdão, de 8. Dos 10 que eles moveram. Um ainda não foi nem avaliado pelo juiz, se recebe ou não recebe, faz 4 anos. 4 anos que não se sabe se vai ser recebido ou não. Um outro que está em... apesar que o juiz não aceitou o parecer do Tribunal de Contas do município, desonerando completamente a administração de qualquer responsabilidade, mas eu tive 8 absolvições. E aí? Os danos causados à minha família, à minha mãe que tem 80 anos, aos meus filhos, as minhas relações sociais, a minha imagem. Quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai ressarcir esse dano? E quanto custa isso? Tem como mensurar em dinheiro o dano que foi feito? Nesse sentido, então, nós estamos ser gestor vivendo... público, nesse sentido, ser gestor público se tornou uma profissão de risco? De esquerda, sim. Se você for de esquerda, sim. Se você for de direita, não. Você pode ser gestor público corrupto de direita tranquilamente no Brasil. Tranquilamente. Um corrupto de direita é algo absolutamente aceito, inclusive pela classe média que foi para as ruas protestar contra a corrupção. André? Tranquilamente. Ministro, vou me arriscar aqui fazer um pouco o papel de advogado do diabo até. Quando a Lava Jato surgiu, muita gente, até bem intencionada, se entusiasmou com essa operação, né? Achou que ela podia botar o país nos trilhos. A minha pergunta essa operação não tem ao menos o mérito de ter, sei lá, escancarado o patrimonialismo brasileiro? E a segunda pergunta, por que no fio dos anos essa mesma operação ela não se tornou republicana, ela não permaneceu republicana? Bom, acho que a tua pergunta contém a resposta, né? Porque você está dizendo na mesma pergunta que ela tinha um mérito e que ela podia cumprir com zelo e responsabilidade, que é desatar os nós do patrimonialismo brasileiro, que é essa apropriação do Estado pelo capital. É disso que se trata, sabe? O capital privado se apropria do Estado brasileiro desde o Império. É um processo lento que se consubstanciou, por incrível que pareça, na proclamação da República. A nossa proclamação da República não é outra coisa senão a vitória final do patrimonialismo privado sobre o Estado. É disso que se trata. Essa é a história do Brasil. A história do Brasil é a capitulação da esfera pública e do Estado Nacional ao interesse privado. Então nós tínhamos um desafio enorme pela frente, que era desatar os nós do patrimonialismo, que é a contraparte do escravismo no Brasil. Não se entende o Brasil sem pensar o escravismo e o patrimonialismo. Não se entende o Brasil. E não se entende o Brasil sem compreender que foi durante o Império, né, em que essas coisas se organizaram. Na verdade, foi num período de interstício entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Foi ali que as coisas se arrumaram para gerar esse monstrengo que é um Estado privatista e racista simultaneamente, que exclui a população daquilo que deveria ser um bem público, um serviço público. Então, ela tinha todas as condições de fazer isso, mas ela sucumbiu exatamente, né, àquilo que ela deveria ter combatido, que é o particularismo do Estado brasileiro. E eu diria que isso é particularmente verdade em Curitiba. Foi ali onde o projeto capitaneado pelo Moro orientou a Lava Jato com finalidades político-partidárias. Isso não significa dizer que erros não possam ter sido cometidos em outras localidades. É normal. É normal. O Ministério Público
às vezes, ninguém é perfeito, né? Você pode tanto aliviar quando não devia, quanto abusar quando não devia. É sempre possível o sistema de justiça. Por isso que tem o sistema de correção das decisões. Para isso que tem juiz, para isso que tem tribunal, para isso que tem ministro do STJ, ministro do Supremo, para corrigir. Se tudo fosse perfeito, não precisava ter recurso, você concorda? Não precisaria de recurso se tudo fosse perfeito. É por a gente saber que o sistema é falível que a gente tem instâncias recursais. Isso não aconteceu em Curitiba. Esse sistema de autocorreção não se deu em Curitiba. Ali se estabeleceu um projeto político partidário que resultou na ida do Moro para o Ministério do Bolsonaro, com pretensões, inclusive, de se candidatar a presidente ou a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Esse é o nó. Isso que precisa ser assumido pelo sistema de justiça para o bem do próprio sistema de justiça. Não será pecado nenhum. Ao contrário, se o Supremo reconhecer a suspeição do Moro, isso é para o bem da história do Brasil. Isso vai enaltecer a imagem do Brasil fora, que é um país sério, que sabe corrigir os seus erros. Quando é para isso que o Estado tem pesos e contrapesos, para ele se autocorrigir. Ministro, aproveitando o embalo dessa resposta, a lei anticrime previu a criação da figura do juiz das garantias. Mas a implementação agora com a Covid está em banho-maria. Sim. Você acha que a instituição vai ajudar a coibir esse tipo de abuso, como os que agora você reconhece que foram cometidos na Lava Jato? Olha, eu sou a favor do juiz de garantia. Eu acho um expediente muito útil. Eu sou a favor do contraditório na fase de inquérito, sabe? Eu acho errado o inquérito. Tudo bem ser presidido por um delegado, ótimo. Mas eu acho que você não poder, como investigado, ajudar a elucidar, sabe? No sentido de ajudar a elucidar os fatos, você não ter a prerrogativa de estabelecer contraditório na fase de inquérito, acho muito ruim. Acho muito ruim. Porque fica ao bel prazer, né, de quem preside o inquérito ouvir uma pessoa que você está dizendo que é essencial ele ouvir. Você chega para um delegado e fala, é essencial você ouvir tal pessoa para você entender o que aconteceu. E ele pode decidir não ouvir. Eu não acho isso correto. Por quê? Porque no Brasil, uma ação ela já é uma penalidade. A gente precisa entender isso. Ela já é uma penalidade. Então, se você puder contribuir com a elucidação dos fatos, por que não fazê-lo tempestivamente? Por que não fazê-lo no momento adequado, em que nenhum dano ainda foi feito à imagem de uma pessoa, à reputação de uma pessoa? Então, eu sou muito favorável ao aperfeiçoamento do inquérito, ao aperfeiçoamento da instrução. A instrução tem que ser feita com todas as garantias, né? E por isso que o juiz de garantia é uma figura importante para você ir criando. E às vezes as pessoas falam, mas é muito demorado o processo. Bom, tem outras formas de acelerar o processo. Tem outras formas de mitigar os efeitos da chicana. Tem outras maneiras de fazer isso, né? Você pode corrigir a legislação e evitar, né, que as pessoas que manifestamente culpadas, né, se safem em função das inúmeras postergações que se faz nos processos. Isso não pode se confundir com a questão das garantias, com a questão da busca da verdade, da busca da imparcialidade. Uma coisa não tem a ver com a outra. Então, eu acho que nós temos que ir aperfeiçoando a legislação para evitar chicana, mas para criar os instrumentos de buscar o mais rapidamente possível a verdade. E aí você penaliza de acordo com a conduta de cada um. Queria voltar um pouquinho agora para o sistema de pesos e contrapesos, do sistema se autocorrigindo, e abordar um assunto que voltou a ficar meio quente nos últimos dias. Na sua opinião,
a sua interpretação é de que a autonomia institucional do Ministério Público, ela é individual para cada procurador ou ela é só funcional mesmo? O órgão Ministério Público é independente. A Lava Jato teria que prestar contas para a PGR, na sua opinião? Sim. Deixa eu ser bem rigoroso na resposta para evitar mal-entendido, né? Em primeiro lugar, o Conselho Nacional do Ministério Público ele tem que funcionar. Você não pode falar em independência de quem não presta conta para ninguém. Isso não é independência. Isso é outra coisa. Isso é soberania. Você tá elegendo um soberano, inclusive com o polegar, que vai dizer quem morre e quem vive. Isso não é razoável em nenhum lugar do mundo. Então, a primeira coisa que nós tivemos esse episódio de uma decisão do CNMP foi postergada 41 vezes para julgar o Dallagnol, para depois dizer que prescreveu. 41 adiamentos. Então, a gente tem que levar a sério essa questão do controle interno, sabe? E dos controles dos órgãos de Estado. Quem é que controla? Né? Todo político é controlado. Né? Você tem Ministério Público, você tem Tribunal de Contas, você tem uma série de... Você tem controladorias como a que eu criei em São Paulo. Não tem medo, ninguém tem medo de... Quem é correto não tem medo de investigação. Não está preocupado com isso. Pelo contrário, quando você é investigado, deveriam dar para a pessoa investigar num atestado de idoneidade, quando a pessoa tem a vida virada de ponta cabeça. Né? É um atestado de idoneidade da pessoa. Né? Isso deveria construir reputação. E não constrói no Brasil. Por quê? Porque os abusos não são coibidos. Quantas pessoas foram aposentadas para não ter que responder por crimes? Todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Procuradores, juízes, às vezes até desembargadores, são aposentados para não ter que responder pelo que fizeram. É assim que nós vamos construir um poder judiciário robusto? Né? Não acredito. Então, eu acho assim, uma coisa é você não poder, né, inibir a atuação de um promotor de justiça que queira fazer o seu trabalho corretamente. Né? Nesse sentido, a gente tem que fortalecer o Ministério Público para ele efetivamente apurar quando há indícios claros de que houve mal feito e que precisa ser apurado. Outra coisa é não prestar contas do que fez depois de ter feito. Eu vou dar um exemplo. A minha controladoria aqui em São Paulo, eu criei com a seguinte regra. Ele não tinha que me apresentar um plano de trabalho. O que significa isso? O meu controlador não tinha que dizer quem ele ia investigar antecipadamente. Ele não tinha que fazer isso para mim. Ou seja, ele tinha total autonomia de decidir investigar a mim, a um secretário meu, a qualquer pessoa da minha administração. Ele não tinha que pedir licença para o chefe do executivo para investigar quem ele quisesse. Agora, concluída a investigação, ele tinha que submeter aos protocolos óbvios para preservar a pessoa investigada e dar a ela o direito de se defender se ela estivesse sendo acusada do que quer que seja. Então, a prestação de contas, no caso, se dá a posteriori, não a priori, para evitar justamente a inibição. Né? Mas a posteriori, todo mundo tem que responder pelos seus atos, inclusive quem está investigando uma autoridade pública. Então, há como fazer sem violar o princípio da independência. Há como fazer. Agora, soberano, só o povo brasileiro pela Constituição. Quando vai lá e vota. Esse é o soberano único que o país conhece. Você não pode atribuir soberania para quem quer que seja. Se eu
seu programa de governo na candidatura à presidência previa a instituição do mandato para ministros do STF. O senhor continua acreditando que essa é uma boa medida? Eu tenho dúvidas sobre o tempo, mas eu acredito que poderia ser uma boa medida se nós tivéssemos um mandato, né? Tem gente que defendia 12, tem gente que defendia 20 anos, mas você imagina uma pessoa muito jovem que é nomeada ministro do Supremo, né? Você pode ter uma pessoa com 40 anos de idade, vai ficar até os 75 ministro do Supremo, e agora estão falando em vitaliciedade. Aí, a pessoa que decide quando sair, eu acredito que é uma ideia que deveria ser discutida com o Poder Judiciário. Ministro, ainda em relação à composição do STF, o senhor acha que deveria haver alguma espécie de quarentena para que agentes públicos, ministros de Estado, presidentes de Tribunal Superior, mesmo membros do Ministério Público, para que esses agentes de Estado não possam integrar a Suprema Corte durante um determinado período? Nunca pensei nisso, para te falar honestamente, e não sei como é que isso funciona mundo afora. Se tem que ter um interregno entre uma função pública e a indicação. É isso que eu entendi? Um interregno entre o exercício de uma função pública e a indicação para uma cadeira no Supremo? Exatamente, é uma quarentena, esse interregno para que um AGU, um ministro de Estado, um presidente de um tribunal superior não possa imediatamente integrar a Suprema Corte, né? Para que antes de ele integrar a Suprema Corte ele não atue de modo a conseguir o beneplácito de quem vai o indicar. Mas como é que você vai fazer isso para o ministro do STJ, por exemplo? E se você for ver, essa regra vai valer para uns, mas não vai valer para outros. E esses outros, às vezes, têm muito mais poder do que os uns, né? Um ministro da AGU não tem o poder que tem um presidente do STJ, por exemplo. Então, você não vai coibir. Eu acho que eu não vejo vantagem nisso. Eu acho que você tem que ter um Senado que saiba fazer uma boa avaliação dos nomes sugeridos, né? Uma corte que funcione. Eu acho muito mais grave, sabe o quê? A TV Justiça. Sabe? Quando a gente fala de independência do Poder Judiciário, eu fico me perguntando se isso vale também para a independência em relação à opinião pública. Porque se o sistema é garantista, se você tem que preservar os direitos individuais de uma pessoa, e essa pessoa pode ser uma minoria da minoria, pode ser um só, pode ser todo mundo contra ele. Imagina uma pessoa que tem 210 milhões de pessoas contra si. Mas se ele não infringiu a lei, o Supremo tem que ter a coragem de dizer, olha, tem 210 milhões de brasileiros contra o fulano de tal. Só que o fulano de tal não descumpriu nenhuma lei. Então vocês podem continuar falando mal dele, mas preso ele não vai. Por exemplo. Como é que isso é possível se o Poder Judiciário está submetido à opinião pública? Sendo que ele é um poder contramajoritário por definição. Acho isso muito mais grave do que qualquer outra coisa. Não estão criadas as condições para o Poder Judiciário exercer o seu caráter contramajoritário no Brasil. Você não pode cancelar um ministro do Supremo, né? Até o Ministério até o presidente da República participou de ato pelo fechamento do Supremo. Né? Ministro, tem uma pergunta aqui também sobre indicação, a indicação do PGR. O Bolsonaro indicou alguém fora da lista tríplice, né? E aí reacendeu o debate sobre corporativismo e representação na indicação ao cargo. É mais democrático o presidente nomear um PGR
ou uma entidade de classe que não representa todos os profissionais encaminhar uma lista tríplice? Bom, eu de novo vou fazer referência ao controle externo, porque considerando o Conselho Nacional uma espécie de controle externo. Acho mais grave você ter uma composição corporativa do CNMP, por exemplo. Sabe? Você pode... há outras formas de fortalecer a instituição que não passam pela lista tríplice. Então, a gente fica muito focado em temas. Eu vi o desalento do presidente Lula com o Conselho Nacional que ele criou, pô. Ele criou o Conselho Nacional. E deve hoje estar se perguntando o que ele fez de errado. No meu programa de governo de 18, que era um programa dele, estava previsto uma revisão dos colegiados. Não para tirar autonomia, pelo contrário, para fortalecer a instituição. Então, eu acho que a gente tem que olhar mais para aquilo que mais importa. Então, do mesmo jeito que eu falei, que o problema do STF é que ele tem que ter condições de exercer um poder contramajoritário, e, portanto, ele não pode estar submetido nem às Forças Armadas, nem à opinião pública, nem aos outros dois poderes. Ele não pode. O Poder Judiciário não pode estar submetido à pressão de militar, de deputado, de senador, de presidente da República, da Rede Globo, da Rede Record. Não pode. Da mesma maneira, eu te digo, mais importante do que isso, eu não acho que a corporação vai escolher mal. Na média, vai escolher bem. Não acredito que uma corporação inteira, né, consiga eleger um sujeito que não tenha condições de representar a categoria. O problema é o seguinte: quem vai coibir os abusos? Quem que vai botar ordem quando a coisa descarrilhar? Esse é o ponto. E eu não vejo hoje um ambiente institucional em que as coisas voltem à ordem por força própria, sabe? Por mecanismos de autocorreção. Eu não vejo que isso está dado no sistema de justiça brasileiro. Eu acho que o nosso foco devia ser esse: garantir que a autocorreção aconteça, que os pesos e contrapesos aconteçam. E isso não está garantido. Eu estou citando vários exemplos que demonstram que não está garantido isso. Eu queria só, por favor, tentar esclarecer que o senhor falou, tá falando dessa necessidade de autocontenção ou de controle externo, mas, ao mesmo tempo, o Poder Judiciário não pode sofrer pressão externa também. Como é que você faz para fiscalizar um órgão se não vai ser necessariamente internamente, mas externamente também não pode sofrer pressão? O que resolve isso? Não, ao contrário do que você sugere, é justamente uma proteção do órgão. Porque eu estou falando assim, a classe política não pode fazer pressão, o Congresso Nacional não pode pressionar, não pode inibir o livre exercício do Poder Judiciário. As Forças Armadas não podem, porque esse pessoal tem poder. O poder das armas, o poder das leis, o poder da opinião pública. Isso é diferente de você ter um colegiado, né, que não seja representado majoritariamente por membros da própria corporação e que estejam lá para fortalecer a corporação, o órgão, né, e proteger a corporação. Vamos pegar um caso mais claro para quem está nos ouvindo. As corregedorias das polícias. É muito raro chegar à conclusão dos processos administrativos disciplinares que são abertos. A possibilidade de um julgamento corporativo é enorme. Por que isso acontece? Porque a pessoa que julga, ela diz assim, bom, amanhã sou eu que posso estar sendo julgado. Amanhã pode acontecer um incidente comigo. Amanhã eu vou voltar para a rua. E aí as coisas se confundem. Você criar um colegiado mais amplo que tem a finalidade de proteger o órgão e não os membros do órgão. É diferente.
você está protegendo, inclusive, o órgão de um membro do órgão que está concorrendo para ferir a reputação do órgão a que ele pertence. Um mau juiz prejudica o Poder Judiciário. Um mau promotor prejudica o Ministério Público. Agora, se o interesse corporativo falar mais alto e a autoproteção for a regra, né? Por isso que a gente está, em geral, na experiência internacional, você tem um controle que é nacional do Ministério Público, mas é composto por pessoas que têm compromisso com a lei e com a boa condução daquele aparato, mas que tem um distanciamento necessário, né, para permitir que abusos sejam contidos, afastando-se de uma visão corporativista. Eu não vejo nenhuma contradição nisso, pelo contrário. Haddad, aproveitando a sua dupla formação e atuação, você acha que o judiciário deve levar em conta o impacto econômico das decisões que toma, ou é ativismo judiciário interpretar a lei conforme seus efeitos práticos do orçamento público? Olha, é que às vezes as decisões são tomadas de maneira tal em que você tem um conflito inerente à decisão que foi tomada. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você tinha em São Paulo uma fila para matricular seu filho na creche, né? Não tinha vaga para todo mundo. Então as pessoas iam entrando conforme uma fila. Aí nós criamos uma regra que dizia, olha, quem está no CAD único, que está abaixo da linha de pobreza, vai ter preferência, até que se consiga as vagas para todo mundo. Bom, aí começaram a entrar na justiça e as mães que tinham acesso à justiça conseguiam liminares para matricular seus filhos em creche. Bom, havia uma incompatibilidade. O que eu seguia? Uma decisão liminar que aproveitava uma pessoa ou um critério universal que pudesse ser julgado enquanto critério universal. Então, eu não tenho nada contra um juiz entender que um prefeito estabeleceu uma regra injusta. Mas, diante da escassez, alguma regra tinha que ter. Então, um juiz achar que a regra dele é melhor porque ele está atendendo uma mãe contra uma regra geral, transitória, até que a educação infantil seja universalizada, são conflitos que precisavam ter um outro tipo de atenção por parte do Poder Judiciário. Então, acho que depende muito, mas algumas decisões elas acabavam resvalando para implausibilidade ou até mesmo injustiça, em muitos casos. Então, eu acho que você tem que entender que você tem um ordenamento jurídico. Sabe? Isso que precisa ser compreendido. Existe um ordenamento. Ele tem que ser harmonioso. As decisões não podem ser tomadas sem compreender que elas estão inseridas num universo jurídico que tem que ter coerência interna. E muitas vezes as decisões perdem de vista a coerência interna do ordenamento. André? Ministro, aproveitando esse gancho dessa relação entre direito, sistema de justiça e elaboração de políticas públicas, queria falar um pouco sobre a epidemia de Covid-19. Enfim, ela traz imensos desafios para todos os gestores públicos aí. A minha pergunta é em relação ao Pacto Federativo. O senhor acha que a epidemia está fazendo com que a gente mostre as fragilidades do nosso Pacto Federativo? Ou, ao contrário, o senhor acha que a gente está caminhando para um federalismo mais participativo aí? Olha, eu fiquei muito preocupado com a condução desse assunto durante a pandemia, porque os sinais emitidos pelo Estado, e eu diria até pelos poderes executivo, judiciário
e depois por alguns governadores e prefeitos, acho que não houve um bom entendimento sobre como deveria ser conduzido o trabalho de combate à crise. Muito por culpa da União, muito por culpa da União, mas não só, né? Eu até cheguei a escrever um pequeno texto na Folha de São Paulo, dizendo que eu entendia esse assunto de uma forma semelhante a um problema ambiental. Quando existe um problema ambiental qualquer e existe conflito entre as leis do município, do Estado e da União, vale a lei mais rígida. E é meio evidente que tem que ser assim. Se um prefeito está fazendo uma lei mais rígida no seu município, uma lei ambiental mais rígida no seu município, que foi aprovada na Câmara Municipal, ele deve ter tido razões para apertar os controles que, eventualmente, a legislação federal não tenha conseguido promover. Então, na pandemia, deveria valer a mesma regra. Você tem uma regra nacional, que, na verdade, nunca foi estabelecida, né? O governo federal nunca estabeleceu nenhuma regra para combater a pandemia, mas, diante da ausência do governo federal e da omissão do governo federal, deveria valer a regra mais rígida. Então, se o prefeito entender que no seu município, por falta de leito de UTI, por falta de respirador, por falta de teste, por falta de EPI, por falta disso tudo, ele tinha que ser muito rígido nos controles, ele não poderia ser impedido pelo governador ou pelo presidente. É óbvio que não. Então, eu acho que faltou maturidade federativa no nosso... E eu acho que nós pagamos um preço caro por isso. Eu acho que essas quase 120 mil mortes no Brasil tem a ver com a falta de coordenação. E não há como não responsabilizar o governo federal pela falta de protocolo nacional. A gente tem evidências científicas, pesquisas que mostram que o aumento de pena não coíbe criminalidade no país. Apesar disso, esse raciocínio continua embasando vários projetos de lei no legislativo. Na sua avaliação, o que causa esse populismo penal e como a gente poderia combater? Olha, se você vai lidar sempre com o senso comum, né, você não lidera. Você não lidera grandes transformações no país. O senso comum tende a manter as coisas como elas estão, ou até piorar. Dependendo do grau de comoção sobre um assunto, você pode até piorar a situação. E o assunto segurança pública virou um assunto de comoção nacional. Então é evidente que, se você for perguntar, as pessoas querem que, se deixar, muda a legislação, introduz pena de morte, introduz tudo que você imaginar vai acontecer. Então é para isso que você tem ciência jurídica, para isso que você tem estudos empíricos para mostrar para as pessoas o que de fato tem resultado, né? E é óbvio que, se você pegar a população carcerária do Brasil hoje, você vai ver que muita gente que devia estar presa não está, e muita gente que está presa não devia estar, né? Isso explica também o enorme aumento da população carcerária, combinado com o aumento da criminalidade. É só pegar as curvas. A criminalidade aumentou com o aumento da população carcerária, não diminuiu. Você tem uma correlação positiva entre encarceramento e criminalidade no Brasil. Até porque o nosso sistema carcerário é totalmente caótico e nós estamos prendendo muito e errado. Nós estamos transformando as pessoas que cometeram pequenos delitos em pessoas muito piores do que elas seriam em outras condições. Inclusive, o encarceramento feminino é uma coisa aviltante no Brasil nos últimos anos. Então, esse sistema precisa ser revisto, porque os resultados que ele produziu são desastrosos. Nós tivemos aí, nos nossos governos, nós tivemos
a criação de um sistema carcerário federal. Isso permitiu a alguns governadores agir em relação ao crime organizado, né? E isolar os chefes de facções que continuavam atuando e operando de dentro dos presídios. Então, esse último movimento que se tornou possível graças ao sistema federal, enfim, abriu um horizonte para alguns governadores que estão conseguindo bons resultados. Mas nós não podemos imaginar que o crime vai ficar aguardando as decisões do poder público sem nenhum tipo de reação. Né? Então, eu acho que nós temos que aperfeiçoar o sistema carcerário no Brasil, que eu acho que ele é a grande escola do crime, sem sombra de dúvida, está lá. Ministro, muito tem se falado sobre recessão democrática em vários países, Polônia, Ucrânia, Turquia, Estados Unidos e no próprio Brasil. Do ponto de vista constitucional, o que poderia ser feito para evitar essa recessão democrática? Olha, eu não acredito que a Constituição brasileira seja omissa em relação às garantias democráticas, né? Talvez uma única exceção seja o artigo 142 da Constituição. Teve jurista aí que quis dar uma interpretação, digamos assim, exótica, o artigo 142, né? Falando que, quase que resgatando um instituto do império, do poder moderador, dizendo que as Forças Armadas deveriam exercer o poder moderador quando houvesse conflito entre poderes da República. Mas eu acho que foram tão poucos os juristas, e na minha opinião, tem muita gente aí que tem reputação de grande jurista, mas na hora do vamos ver, você vê que não é tudo isso, sabe? E às vezes tem grande respeitabilidade da própria classe dos advogados. E eu não consigo nem entender por que gozam desse prestígio. As besteiras que foram escritas recentemente sobre o artigo 142 é uma coisa impressionante. Eu até resgatei os comentários do Rui Barbosa à Constituição de 1891 para mostrar como ele, mais de 100 anos atrás, tinha resolvido essa questão colocando o Supremo Tribunal Federal no alto, né, do sistema de justiça e, portanto, aquele que dava a última palavra a respeito da interpretação das leis. Né? O guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Né? Ele que interpreta o que está escrito ali. E, felizmente, teve até a provocação sobre o que o Supremo entendia do artigo 142. Então, já tem até jurisprudência mais ou menos firmada a respeito disso. Com exceção desse artigo, muito mal escrito, por sinal, eu acho que os princípios constitucionais estão claros em relação ao que cabe a cada um de nós, do presidente da República ao cidadão comum, o que cabe a cada um de nós fazer pelo bem da democracia. Mas o senhor acha que a nossa democracia corre algum risco? Corre. Corre porque nós não temos um democrata no poder, e quando você não tem um democrata no poder, ele vai procurar corroer as instituições por dentro, né? Que é o que ele está fazendo com o Ministério Público, com a Polícia Federal, e pode vir a fazer com o Supremo Tribunal Federal a partir das 2 indicações que ele fará nos próximos 12 meses. Uma em novembro e uma, se eu não me engano, em julho do ano que vem. Então, sim, existe esse risco de corrosão por dentro. Aliás, isso não é uma tese sequer nova. Né? Tem uma bibliografia inteira escrita sobre o assunto na ciência política, mostrando como essa corrosão pode se fazer a partir de dentro. Ou seja, você não precisa de um golpe externo, de fora para dentro, um golpe armado, um golpe militar. Você pode corroer a democracia
a partir das próprias instituições. Isso, continuando ainda a falar de Constituição e sobre o projeto constitucional de 88, né? A nossa Constituição, ela prevê também uma social-democracia, um estado de bem-estar social. O Estado brasileiro, de modo geral, caminhou nesse sentido, ou vinha caminhando nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, surgiram também as crises fiscais. A pergunta é, o senhor acha que é possível fazer uma reforma tributária sem fazer uma reforma administrativa? É possível. Absolutamente possível. Elas são reformas independentes. Você pode fazer perfeitamente a reforma tributária, reverter a regressividade do sistema tributário brasileiro, né? Lembrando que a crise fiscal ela tem uma dimensão política muito forte no Brasil. A crise fiscal ela se deu em 2015, não só por razões econômicas. O fato de que a oposição não aceitou o resultado eleitoral de 2014 e começou a jogar nas pautas bomba, isso teve um impacto decisivo nas contas públicas. Então, as contas públicas sofreram o impacto não só de decisões econômicas que podem ser questionadas do governo Dilma I, mas, sobretudo, da postura da oposição em sabotar a sua reeleição. Então, nós temos que levar em consideração que a crise fiscal teve um componente político muito forte. Muito forte. Haddad, desde o impeachment, o Brasil vive um processo de desconstitucionalização, o senhor acredita? Sobre o impeachment, o seu desenho deve ser revisto? Olha, é difícil redesenhar o impeachment, né? Porque ali se fala claramente em crime de responsabilidade, né? Se fosse só um recall, estaria escrito que era só um recall, né? Mas não é isso que está dito na Constituição, né? Você não pode afastar uma pessoa que não cometeu crime de responsabilidade. Você pode protestar, pedir a renúncia, ir para a rua, fazer o que você bem entender. Mas você não pode afastar por impeachment, né? A luta política tem outros instrumentos, né? Legítimos, inclusive, né? Movimento democrático, às vezes, né, pede a renúncia de um presidente, pede isso. Agora, impeachment exige crime de responsabilidade. Isso tanto não foi observado que os direitos políticos da foram mantidos pelo Senado. Ou seja, o próprio Senado reconheceu implicitamente que não havia crime a julgar. Não havia crime a julgar. O Bolsonaro cometeu muito mais crime de responsabilidade do que qualquer outro presidente na história do país. Tem 50 pedidos de impeachment lá, todos na gaveta do presidente da Câmara. Então, mais é de difícil. 200, desculpa, mais de 200 da história da República. Foi uma... Ah, tá bem. Mas eu não saberia propor um desenho para o que está redigido na Constituição. Porque também tem uma coisa, né? Quando um país é imaturo institucionalmente, independe do que está escrito, né? Olha o que está acontecendo no Equador, na Bolívia. São absurdos, absurdos totais. E não tem nada a ver com o que está escrito na Constituição. Tem a ver com a maturidade institucional do país. Tem um movimento internacional enorme para permitir que o partido do Rafael Correa possa participar das eleições. O mesmo está acontecendo com o MAS do Evo Morales. Tem um movimento para que o partido possa concorrer. Não é ele concorrer, é o partido concorrer. Então, às vezes, apesar do que está na lei, a imaturidade institucional é muito grande. E a gente já viu tantas constituições brasileiras serem rasgadas, né? A de 34, a de 46, e agora, em parte, a de 88. Né? Não como no passado, mas de uma forma nova. Né?
Para mudar de assunto agora um pouquinho, quando a gente ainda nem tinha o fenômeno das fake news, o senhor se viu no centro da história do kit gay no Ministério da Educação. Então, para além desses problemas todos que a gente vê hoje, de disseminação de notícias fraudulentas, de propósito mesmo, né, como guerra política, o senhor acha que a própria imprensa tradicional tem sua parcela de culpa no cartório? Eu acho que quando essa história apareceu lá em 2012, eles tinham a intenção de impedir minha vitória para prefeito de São Paulo. Então, eles fizeram um corpo mole na apuração. Precisou o Bolsonaro ganhar para a imprensa desmentir a existência de alguma coisa parecida com um kit gay. Mas enquanto o Bolsonaro não ganhou, eles não desmentiram, não. Eles não fizeram a lição de casa. Depois vieram fact-checking, essas coisas novas, recentes, mas eles deixaram esse assunto perdurar por um bom tempo. E é o que eu falei, quando você é um político progressista no Brasil, as regras não valem para você, sabe? Você pode estar sujeito a arbitrariedades de toda ordem, tanto judiciais quanto midiáticas. Mas é próprio de um país desigual como o Brasil, né? Isso aqui é um projeto, né? Não é um acaso. É uma pergunta enviada para a gente aqui, é uma pergunta diferente do mundo do direito, mais ligada à administração local, sobre a sua passagem como prefeito de São Paulo, relacionada diretamente à passagem do senhor como prefeito. A pergunta diz aqui que todos os governos dos últimos 100 anos estimularam o uso do automóvel e a construção de estradas, né? Do carro vivem os governos, de impostos, petrolíferas, montadoras, cidades inteiras, como a ABC. O carro é praticamente o pai do PT, os sindicatos, né? O sindicalismo forte. Mas isso, de um tempo para cá, principalmente na gestão do senhor, isso foi bem reforçado. Na gestão da prefeita Marta também houve toda aquela discussão de corredor de ônibus. Na do senhor, a discussão de redução do tráfego, de velocidade, de ciclovia e tal. O senhor acha que o trânsito de automóvel deveria ser, de uma vez por todas, proibido nas grandes cidades, ou a supressão deve ser paulatina como está sendo feita? Olha, eu acho que não é paulatino, porque na minha administração não foi paulatina, né? Ela tomou medidas muito radicais de construção de calçada, de segregar a faixa de ônibus, corredor, ciclovia, redução de velocidade. Eu não tenho nada contra o cara ter um carro, eu acho só irracional o cara usar o carro. E para isso que precisa ter um sistema público que seja uma alternativa e a coibição do uso do carro, né? Tem que coibir o uso do carro, porque isso está sendo feito de várias formas diferentes no mundo, ou pela majoração do preço do combustível fóssil, ou pela segregação de espaços, ou pelo fechamento de ruas. Está sendo feito ou por pedágio urbano. O mundo inteiro está atrás de soluções para esse drama que é o congestionamento das grandes cidades, que não tem nenhuma racionalidade, é uma coisa absurda. O pessoal fala que falta rua. É um absurdo isso. Tem rua demais nas cidades. É que elas são mal utilizadas, né? Se a gente souber utilizar o sistema viário, que é público e, portanto, sujeito à regulação, nós não vamos ter nenhum problema nas cidades. E agora precisa coragem, porque o desgaste é muito grande para quem toma a decisão. Mas se ninguém tomar também, não vai acontecer nada. Então, eu acho que teve uma mudança de paradigma importante na cidade de São Paulo. A cidade absorveu, depois do tranco que levou, absorveu uma parte das mudanças. Você vê que o Dória não conseguiu desfazer. O que ele anunciou na campanha, ele não fez.
Não, eu vou desfazer tudo que o Haddad fez. O que ele desfez? Conseguiu. Por mais que ele tenha tentado desfazer o plano diretor, desfazer o plano de mobilidade, desfazer o plano de habitação, desfazer o plano de cultura, vou acabar com o carnaval, vou acabar com a Paulista Aberta. Não acaba, porque a cidade vai incorporando como valor. Entendeu? E a pessoa esquece que foi o PT que fez e passa a gostar da política pública. Então, tem isso também. Então, tem muita coisa que as pessoas gostam que esquecem que eu fiz. Então, é bom isso, porque aí o cara dissocia do partido e passa a tratar como política pública. Né? Você me perguntava, a tua primeira pergunta era sobre o papel de direito na minha carreira. Né? A coisa mais importante que eu fiz como advogado foi advogar pela cidade de São Paulo contra a União para rever a dívida da cidade. Foi a minha principal causa. Uma causa de 50 bilhões de reais, que foi quanto a dívida pública de São Paulo perante a União caiu. Caiu de 80 para 30 bilhões de reais. Já pensou se os meus honorários fossem 1% do valor da causa? Eu estaria na lista da Forbes como advogado. Então é isso. A vida pública é isso. Você tem que lutar pelo que você acredita, você tem que ter convicção de que você está fazendo a coisa certa, não em proveito próprio, em proveito da tua comunidade, e esperar que as pessoas assimilem o que você fez para o bem da sua comunidade. E às vezes não é à vista, às vezes é a prazo. Às vezes não é nem em vida que você é reconhecido. Mas a gente não faz por isso, a gente faz porque acredita.